E hoje nós vamos conversar com um dos Ah, palestrantes e operadores práticos do Sofia, o Thiago Tamosalcas, que já é de casa e já está virando figurinha de igual a Deia, não dá para fazer sem o Thiago. Thiago, a gente queria discutir um pouco hoje sobre o que você vai trazer de tema filosófico e prático para as pessoas que vão estar no simpósio. Então, pessoal, boa noite. E eu tenho algumas missões pessoais para essa edição do Sofia. Uma delas é fazer o pessoal entender a importância do Atalanta Fugens. Se vocês lembrarem um tempo atrás, quando a editora Diamond fez o financiamento coletivo do Atalanta e de outros livros, era isso, era o Atalanta e outros livros, porque o Atalanta é o livro mais importante. Nada contra os outros livros, porque era o meu livro e o do Paulo Jacobina, que eu respeito e admiro muitíssimo. Só que o Atalanta, ele tem já aquela questão de ter passado pela prova de Saturno e tal. Só que, depois que o financiamento coletivo rolou, eu notei que as pessoas ainda não tinham entendido a importância dele. Eles não tinham entendido a ferramenta evolutiva que é o Atalanta Fugens. Provavelmente porque não tinha entendido como usá-la. Tinha visto só como um documento histórico. Se você não sabe o que é o Atalanta Fugens, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas essa é uma das missões que eu vou ter no Sofia. A outra missão é complementar um pouquinho do ano passado, que eu falei sobre a alquimia operativa, laboratorial, né, a produção de tinturas canônicas, e dessa vez eu vou falar sobre a parte da alquimia espiritual, que é tão operativa quanto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma imagem que vai ficar mais fácil de entender qual que é a minha... Isso, aqui mesmo, tá bom assim. Vamos lá. Na alquimia a gente tem algumas palavrinhas-chave que a gente usa para falar de várias coisas. Uma delas é os princípios primordiais, né, que é o enxofre, o mercúrio e o sal. Usando esses três símbolos como uma metáfora, eu vou falar o seguinte. Na edição passada do Sofia, eu falei dessa parte do sal, ou seja, essa parte material, essa parte laboratorial e operativa. Além dela, existe a parte da alquimia espiritual. No Princípio Alquímica, que é um livro que eu tenho publicado pela editora Diamond, tem uma parte dedicada, a primeira, para a alquimia espiritual, e uma segunda dedicada à espagiria, ou seja, você fala da consciência e da matéria. E lógico, uma ajuda a outra, uma conversa com a outra, o que você melhora em um, melhora no outro também, é um círculo virtuoso que se forma. Só que essa parte da alquimia espiritual, ela pode ser entendida de dois polos, por dois pontos de vista, por duas vias, a via seca e a via úmida, mas eu prefiro falar, acho que vai ser mais fácil de entender se você pensar no caminho do mago e no caminho da sacerdotisa. O caminho do mago seria o enxofre, é aquilo que você busca realizar, você busca conquistar, você busca materializar, e o princípio alquímica lida muito com isso. Ele te dá tarefas para você cumprir, coisas para você fazer. Só que a alquimia espiritual, ela tem uma parte que não é sobre fazer, é sobre ser. É sobre isso que eu quero fazer, sobre essa experiência que eu quero fornecer para o pessoal que for estar com a gente no Sofia. E para fazer isso, eu vou usar uma ferramenta que chama imaginação ativa, que é uma ferramenta, uma técnica desenvolvida por Jung, que é como se fosse justamente a terceira parte dessa operação, desse trabalho iniciático que o alquimista pode fazer. Ele trabalha no laboratório, ele trabalha aperfeiçoando a sua própria vida, mas ele também tem um trabalho interior, o trabalho noturno, se você quiser. É aquele trabalho que tem mais a ver com ficar quieto e prestar atenção do que em saber exatamente o que tem que ser dito. A imaginação ativa é uma ferramenta que proporciona esse tipo de habilidade. Então, para deixar bem definido o que é a imaginação ativa, é uma técnica que foi desenvolvida por Jung lá em 1913, 1914, na qual a pessoa aprende a explorar o seu próprio mundo inconsciente, o seu próprio mundo interior. Eu já falei isso aqui em outras vezes, mas não basta repetir, nunca basta de dizer que é o seguinte: os alquimistas sempre florescem, a alquimia sempre floresce em momentos de crise.
E o Jung estava vivendo num momento de crise. O mundo que o Jung estava vivendo é um momento de crise. Ele passava pela crise do materialismo. Ele passou por 2 guerras mundiais. A, ele passou pelo período entre guerras, né? Os alquimistas anteriores a eles, que foi a geração do Waite, da Blavatsky, eram alquimistas mais simbólicos, mais hermetistas, mas eles não eram, já não eram tão operativos, mas eles eram muito focados no simbolismo. E o Jung trouxe uma proposta de que o símbolo não é uma coisa estática, ele é uma coisa viva. A imaginação ativa é uma técnica que permite você explorar esses símbolos e, a partir disso, explorar dentro de você mesmo. Eu não vou dar spoiler aqui de como isso é feito, mas o Jung se inspirou bastante na tradição alquímica para realizar isso. Na verdade seja dita, não só na tradição alquímica, mas também nas viagens xamânicas. E não foi um trabalho que foi desenvolvido só pelo Jung. A Marie-Louise von Franz foi uma das principais articulistas, né, dessa técnica, uma das principais estudiosas desse tema, e depois dela outras pessoas estudaram também. Tem o Deleuze, que criou uma técnica de imaginação científica mais específica ainda, chamado Walking Dream, e depois dele, os alquimistas que vieram pós-Segunda Guerra, o Debois, o Frater Albertus e mais recentemente o Adam MacLeod, trouxeram de volta essa técnica para dentro da alquimia. Então é uma coisa que o Jung criou inspirado na alquimia, tirou do contexto alquímico para o bem de toda a humanidade, fez muito bem, e algumas pessoas depois dele trouxeram de volta para usar os simbolismos alquímicos dentro dessa própria técnica que ele criou. Então, o que eu quero no final dessa experiência? Eu quero que a pessoa aprenda algo novo, eu quero que a pessoa aprenda, que ela passe a saber fazer algo novo, não só conhecer, mas saber fazer. Eu quero que ela passe por uma experiência e que, ao passar por essa experiência, ela se transforme. Então, eu quero que ela aprenda o que é imaginação ativa, aprenda a técnica, né, o que é e como fazer. Eu quero que ela entenda por que o Atalanta Fugens é, na minha opinião, a ferramenta mais precisa para esse tipo de exercício. Não é à toa que ele foi a inspiração do Jung. Eu acho que, junto com o Rosário Filosófico, é o livro de alquimia mais citado pelo Jung. Então, a pessoa vai entender o que é imaginação ativa e vai entender por que o Atalanta Fugens é o principal caminho para fazer isso. Ela vai ser capaz de usar essa técnica na sua própria escola espiritual. Então, não importa se você não é alquimista, praticante, você vai aprender uma técnica passo a passo, e vai poder aplicar na sua vida. Na ocasião, como é uma técnica que demanda um certo tempo de trabalho, eu decidi que eu vou fazer da seguinte forma. Vou começar com uma experiência rápida, para a pessoa pegar o gosto daquilo que é. Depois eu vou descrever qual que é a experiência perfeita para a pessoa poder replicar em casa, e isso vai demandar tempo. E para fechar, vamos fazer uma experiência prática com todo mundo junto. E é uma adaptação da imaginação ativa para todo mundo poder experimentar esse diálogo com o grande alquimista. E essa experiência, ela não é só uma coisa de meditação. Esse é um erro comum, né? 3 erros comuns da imaginação ativa. É um tipo de meditação, é um tipo de pensamento positivo, de magia imaginativa, ou é um tipo de patchwork. Não é nada disso. Não é uma meditação porque não tem como objetivo acalmar, limpar a mente, ou pensar em nada, ou observar os próprios pensamentos até que eles fluam, não. É mais um mergulho psiconáutico na sua própria estranheza. Ele não tem nada a ver, esse é o erro mais horrível que eu já vi, que muita gente fala de imaginação ativa como se fosse, vou imaginar isso e isso vai acabar virando verdade, como se fosse uma magia para preguiçosos. Mas não tem nada a ver com isso, não é para realizar nada, a não ser o autoconhecimento e você descobrir algumas coisas importantes sobre você. E também não é patchwork, embora patchwork seja dessas 3 coisas a mais próxima. O patchwork, ele, pelo menos como ele é feito na Golden Dawn, ele é muito estruturadinho, certo? Você tem que se manter fixo naquele símbolo, e a alquimia e a imaginação ativa, ela é mais aberta, ela é mais livre, tem mais a ver com o simbolismo interior. E no final do dia, no final da experiência, todo mundo que passar por ela vai poder se dizer um praticante da imaginação ativa e poder usar isso no seu dia a dia. Para fechar, eu acho que a imaginação ativa é como se fosse brincar de faz de conta para adultos. Porque
se uma criança falar para o pai assim, pai, vamos brincar de fazer de conta. Tá bom, que você é o rei e eu sou a princesa. O pai vai fingir que é um rei, ele vai atuar como um rei, ele vai fazer um teatrinho de que ele é o rei. A menina vai ser uma princesa. Então a ideia é você retomar isso daí. Mas não fazer como uma criança só para entreter, passar o tempo, mas fazer isso como um processo de descobertas. Na imaginação ativa, você não fica só pensando, você é imaginado, você deixa. Tem algumas técnicas que eu vou passar no dia que você permite que o seu material inconsciente floresça de uma forma que você possa o reconhecer. E você aprende a ter uma linguagem, e não é, às vezes é um diálogo, mas nem sempre, uma linguagem que você pode se comunicar com o grande alquimista, com a sua consciência mais elevada, com o santo anjo guardião, ou como você quiser chamá-lo. E importante dizer que essa é uma experiência também musical. O Atalanta Fugins, uma das importâncias dele é que ele não é só uma coisa filosófica, ele tem no seu bojo toda uma estrutura musical, que eu acho que é a mais importante, por isso que a participação do Joel vai ser assim importantíssima, e é uma coisa multissensorial, que vai permitir com que uma mesma ideia entre na sua mente pela visão, pela filosofia, pela música, pela experiência, de modo que a gente possa espiritualizar primeiro os nossos sentidos, depois as nossas emoções, depois os nossos pensamentos e, por fim, a nossa vontade. Sem poder dar muito spoiler, é isso que eu posso falar por enquanto.